Atenção, atenção, agora sim estamos ao vivo. Obrigado a todo mundo que esperou até agora a live. A gente estava com os problemas técnicos aqui, referente à API do Gemini, né, que eu vou fazer a demonstração hoje, mas a gente vai ter algumas alternativas, né, sobre essa apresentação. E para começar o evento de hoje, eu vou trazer aqui o Mário para o palco. Olá, Mário. Boa noite. Olá, boa noite. Boa As noite. pessoas estavam ansiosas aqui, viu alguns comentários, né? Mas agora sim a gente começou. Então, você tem uma apresentaçãozinha para começar? Sim, vamos apresentar. Então, só para explicar, hoje a gente vai ter a participação do GDG Braga, do GDG Évora e nós que somos do GDG Lagos. Então, a gente tem mais duas pessoas aqui que vão fazer parte da live, né? E já quando o Mário estiver pronto aqui, a gente vai, né, adicionar todo mundo. Trava o vídeo. Caralho. Eu tenho aqui do meu lado, se quiser também apresentar. Tá, Já, então vou compartilhar. Conseguiu? Sim. Ou... Ok. Esquentar a esquerda. Olha. Deixa. Ok. Então, agora sim. Ok. Conseguem ver agora sim? Sim. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado por permitir-nos compartilhar com vocês este momento. Vou dar uma pequena introdução novamente do que é GDG, para que a gente que são novos no canal também consigam perceber o que estamos fazendo. O GDG é o Google Developer Group. Somos uma comunidades locais independentes autorizadas pelo Google para criar uma grande comunidade de desenvolvedores. Somos una comunidad inclusiva que se enorgullece de crear esta grande comunidad para compartir nuestros conocimientos. Y aquí también pueden traer a gente que no es de parte de tecnología para que también consigan acercarse a nuestro conocimiento. Nos podemos traer, pueden traer o pueden venir convidar a todos sus conocidos y colaboradores que tengan interés en conocer la parte de información de las tecnologías de Google. Pueden ser tanto estudiantes iniciantes como desarrolladores ya experientes. Aquí todos estamos para compartir y aprender unos de otros y crear una grande comunidad. Bueno, también vamos a continuar a hacer palestras. Para el día de hoy va a ser principalmente o Gemini y también vamos a futuro continuar haciendo palestras de diferentes tecnologías de Google como Angular, Firebase, Android, Google Home, Flutter, Google Cloud, TensorFlow, en la parte también de inteligencia artificial. Y pues tenemos aquí mucha información para compartir con ustedes. Fiquen a vontade para convidar a sus amigos y conocidos y también a una de nuestras comunidades. Y ahora voy a convidar para compartir con ustedes também ao GDG de Évora, que está conosco. Olá a todos, boa noite. Eu sou o Manuel Afonso, sou organizador do GDG Évora. Sejam todos bem-vindos a essa live, na qual vamos estar aqui a falar um bocadinho sobre o Gemini AI, que é uma ferramenta lançada pelo Google, e vamos estar aqui a aprofundar nossos conhecimentos e aprender mais. O GDG Évora é o recente GDG, né, criado aqui em Évora, com a necessidade de unir programadores e simpatizantes da área de tecnologia. Então, estamos há um mês, basicamente, aqui em Évora, e temos diversos projetos a ser implementados aqui em Évora. Então, convido a comunidade local daqui em Évora, pessoas que estão interessadas em tecnologias, pessoas que estão interessadas em fazer networking, em aprender mais sobre as tecnologias do Google e não só no geral. Teremos eventos, teremos muita coisa boa a vir por aí. Então, convido todo mundo a poder ficar ligado, acompanhar as páginas do GDG Évora, YouTube, LinkedIn, Instagram. Então, fiquem ligados. GDG Évora, o mais recente GDG a ser lançado aqui em Évora. E eu convido a comunidade a fazer parte, a estar ligado e a fim de nós trocarmos mais sobre o conhecimento das tecnologias. Então é tudo, filho. Então, agora é só fazer a introdução da Bruna. A Bruna é a outra organizadora do GDG Lagos. Uhum. E
A gente aí já está há quase um ano, né? Exatamente. Então, já há mais de um ano, não é? É, mais de um ano. A gente nem então temos que comemorar. Mas Exatamente. eu vou um pouquinho só para apresentar um pouco do grupo. Obrigada. Perfeito. Portanto, como podem ver, o meu nome é Bruna, juntamente com o meu colega Filipe, sou uma das organizadoras e fundadoras do GDG Lagos, aqui no Algarve. Não confundam com o Lagos África, porque é diferente. Por isso é que temos sempre a identificação do .pt, tanto no LinkedIn quanto na nossa página de Instagram. Como os meus colegas já apresentaram um bocadinho do que é o GDG, que somos grupos fundados pela Google, portanto, Google Developers Groups. Somos apoiados por eles para criar tanto sessões, quanto eventos, quanto dias de co-work, juntar basicamente pessoas interessadas na tecnologia e em todas as tecnologias Google. Portanto, como o meu colega Mário e como o meu colega Manuel, convido toda a gente que esteja aqui pelo Algarve a juntar-se a nós. Vamos, entretanto, deixar aqui os links para que vocês possam tanto seguir nas nossas redes sociais, quanto também a juntar-se ao nosso grupo com a página direta do site da Google. Pronto, espero basicamente que vocês aproveitem muito aqui a live de hoje sobre como criar uma aplicação web com Gemini, com Generative AI, que vocês aprendam com os colegas que vão estar aqui a passar informação. E pronto, acho que é tudo que eu tenho a dizer. Agora volto a passar a palavra aqui ao meu colega Filipe. Espero que gostem, que tenham aqui um tempo bastante proveitoso e vemo-nos por aí. Então é isso, a sala cheia hoje, eu acho que eu sempre gosto de ter uma live assim com a colaboração. Só tendo uma revisão, né? Essa é a segunda parte dessa live, né? Que a primeira a gente fez uma introdução e a gente falou sobre os itens básicos, sobre a Generative AI. E nessa live em particular, a gente vai fazer algo mais prático. Então, antes da gente começar na parte do código, só vou fazer uma revisão básica no que a gente viu da semana passada. E eu já vou pular direto para o Google AI Studio, ok? Então, só quem teve na outra live aí, dá um oi também e fala, eu tive na outra live. E quem está aqui pela primeira vez também, deixa nos comentários aí, não, essa é a primeira live que eu estou assistindo sobre o Gemini. Então, outro ponto também importante, né? O foco dessa apresentação que a gente teve anteriormente era em desenvolvedores, né? Então, se você está esperando ver o Gemini, a interface web tradicional, tem um outro conteúdo separado aqui no canal, mas esse vídeo em si é focado em desenvolvedores. Então, vou só partilhar minha tela aqui. Então, vamos só selecionar minha tela inteira. Então, ok. Então, primeiramente, né, quando a gente... Então, bem-vindo, Joel, na primeira live aqui conosco. Então, primeiramente, né, quando a gente tem tem duas ferramentas, né, para desenvolvedores. Tem a Vertex AI e tem a Google AI Studio. A Google AI Studio, a gente tem acesso aos principais modelos do Gemini. Então, o Gemini é um modelo que tem suas variações e, como vocês podem ver aqui, né, eu estou com a versão Pro 1.5. Né? Então, quando a gente recebeu a live anterior, quando a gente fez a live anterior, eu tinha acabado de receber o Gemini Pro 1.5. E eles vão ter aí algumas diferenças. Né? Primeiramente, a gente tem o Gemini Pro 1. Né? Esse modelo Pro 1, quando você usa a interface do Gemini, a interface web, ele é a interface que vai ficar atrelada à conta free do Gemini. Depois a gente tem o Gemini Ultra, que é o modelo que fica por trás do Gemini Advanced. Então, o Gemini Pro, ele faz resumo de texto, ele faz ajuda em resumir, ou criar, ou reescrever texto, enquanto o modelo Ultra, ele é sugerido para ações mais complexas. Então, a gente tem, por exemplo, uma solução de um código, ou uma solução de uma imagem, algum desafio lógico. O Gemini Ultra vai ser o modelo indicado para isso. Não quer dizer que a performance do Gemini Pro não seja satisfatória. E
agora, recentemente, né, o último modelo que saiu foi o Gemini 1.5 Pro. A diferença do 1.5 Pro é a quantidade de contexto que a gente tem, né? Enquanto, se a gente der uma olhadinha aqui, um modelo com o Gemini, só esconder aqui. Então, estava fazendo um teste recentemente. Eu enviei o meu currículo, por exemplo, né? Enviei o meu currículo e pedi, dentro desse meu currículo, ele achar as 5 principais skills. E esse currículo, ele tem 3 páginas, certo? Tem 3 páginas de texto e dentro dessas 3 páginas desse PDF, ele considerou 2.000 tokens, né? Então, tokens é a medida para calcular análise de um conteúdo em um modo geral, né? Então, como é que vai acontecer isso, né? Os tokens, eles vão ser utilizados para traduzir tanto texto, áudio, vídeo e também texto, áudio, vídeo e imagem, né? Então, sempre é uma medida que você vai generalizar tudo isso. Então, vocês notem aqui, né, que quando eu faço a inserção, né, esses 2 modelos aqui não estão disponíveis, imagem e vídeo, porque esse modelo Pro, ele só trabalha com texto e arquivos. Mas, o que a gente já teve aqui, né, então a gente subiu esse arquivo e esse arquivo, ele computabilizou 2.000 tokens. No modelo Pro 1, a gente tem um acesso a 30.000 tokens. Quando a gente falar de palavras, aí então, por exemplo, esse PDF, né, todo cheio de palavras, a gente tem 2.000 tokens. Se a gente quisesse preencher todo esse limite dos 30.000 tokens, a gente teria que aumentar 15 vezes o tamanho desse arquivo, né? Então, a gente precisaria aí de bastante conteúdo. E uma coisa interessante também, né, que eu até aprendi essa semana, né, nos conteúdos que a gente está tendo acesso dentro dessa semana do Build with AI, é que a gente pode contornar essa limitação. Como? Eu posso enviar várias requisições, né? Então, esse limite de 30.000 tokens é por requisição. A gente pode quebrar em pedaços e a gente pode enviar, né, uma série de arquivos. Então, a gente consegue aí transpassar esse limite de 30.000 tokens. E quando a gente entra no Gemini 1.5, ele fica reclamando aqui porque eu tinha já subido esse arquivo aqui em outro modelo, mas quando a gente entra no Gemini Pro 1.5, essa quantidade de contexto, ela vai para 1 milhão de tokens. Então, 1 milhão de tokens, a gente está falando aí, né, se a gente for contar em vídeo, é 1 hora de vídeo de contexto. E como é que a gente vai... contexto, como é isso, Felipe? Contexto. O contexto é o que eu posso processar de uma só vez. Eu posso enviar todo esse tipo de informação. Então, eu posso enviar um vídeo de 1 hora, eu posso enviar um vídeo de 30 minutos, mais imagens, mais vídeo, e depois pedir para analisar todo esse conteúdo e fazer uma análise de contexto de uma vez só. Então, o que acontece muitas vezes, né? Se você já utilizou uma ferramenta web, né, anteriormente, a gente tinha um texto que a gente queria, um texto longo, e a gente enviava aquele texto longo. Quando a gente pedia para processar aquela informação, né, o que acontecia, ele dizia, eu só consegui... Ou ele fazia algum tipo de alucinação, porque ele não conseguia ler todo o conteúdo, então ele parava no ponto do texto, ou ele começava a ler o texto, mas quando ele começava a responder, ele também parava, né? Porque ele não tinha token suficiente para processar aquele conteúdo e gerar uma resposta para aquilo. Então, quando a gente fala disso, né, assim, isso abre uma possibilidade infinita que a gente tem junto com o Gemini. Então, teste que eu fiz anteriormente, né, eu enviei um repositório completo, ou eu enviei uma documentação do GitHub completo. Então, eu tenho aqui... Vou só sair dessa página. Então, eu tenho a wiki de um projeto com 36 arquivos. Então, notem que esse contexto ele não fica limitado a um arquivo. Eu posso enviar até 100 arquivos. Então, tem aí um limite para a gente, né, trabalhar. Hoje, o Gemini não está me ajudando. Ele fica reclamando de tudo aqui. Mas, o que acontece ele vai começar a analisar esses 36 arquivos. E depois dele analisar esses 36 arquivos, eu vou ter uma saída de 23.000 tokens. Então, notem, né, que com um repositório, 36 arquivos,
eu ainda não consigo atingir o limite do Gemini 1.0, certo? Nem cheguei perto também do limite de 1.5. Então, o momento que eu cheguei próximo assim, ao limite, né, desse contexto, basicamente eu enviei o meu blog completo. Né, e eu enviei meu blog completo com 400 posts. E daí eu cheguei no número de 700 mil. Acredito que foram 800 mil tokens. Né? Então, notem que eu posso enviar basicamente todo o conteúdo que eu já gerei desses últimos 10 anos e pedir para ele resumir, né, quais são as principais keywords desse blog. Ou eu posso pedir sugestão de assunto, baseado nesse assunto, o que é que eu posso escrever. Ou também eu posso pedir, escreva como se fosse essa pessoa. Né? Então, tem muita gente que fica assustada, né, porque você pode pegar e copiar o comportamento de escrita de uma pessoa. Né? Mas esse vai para o ponto, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Então, esse que é o ponto que a gente sempre tem que estar atento, né? E dentro dessas opções, né? Então, aqui eu usei o modelo Pro 1.5. Outro formato que a gente tem, né? Revisando o que a gente viu na semana passada, eu posso entrar no modelo chat. Então, esse modelo chat ele vai ser similar ao que a gente tem dentro da versão web, né, do Gemini e no Gemini Advanced. Boa noite, Guilherme. Então, o Guilherme dando boa noite aí. Então, esse é o modelo mais próximo. O modelo de conversa, né, o freeform, então a gente pode fazer formatos mais dinâmicos. Então, eu posso enviar imagem, eu posso enviar texto, eu posso enviar vídeo, e eu posso intercalar esse conteúdo. E daí a gente faz esse trabalho. Então, agora lembrando também outro item, né? Sempre quando a gente tem essa parte de contexto, se eu quiser continuar, né, a conversa ou reanalisar uma informação, eu posso também concatenar a conversa que a gente teve anterior e complementar. Então, por isso, quando eu faço algum tipo de prompt aqui, né? Vou ver se eu estou usando o Pro só para perguntar quais são as capitais do Brasil. Então, eu vou pedir para ele listar as 10 capitais. Então, a partir do momento que eu faço outra pergunta aqui, então, isso é a continuação desse contexto, né? Então, eu estou analisando a pergunta anterior, a resposta anterior, e eu posso vir aqui e pedir para ela... Então, o que foi que eu fiz? Eu pedi as capitais e depois eu pedi para agrupar por região. Então, ele viu, né? Então, ele entendeu até esse momento aqui o meu prompt, o que é que está acontecendo aqui. A partir desse ponto que eu fiz essa pergunta, o meu prompt ele vai daqui até aqui. Então, isso é um ponto também muito importante, quando a gente entra nessa parte de conversação, né? E de contexto. Então, por exemplo, se agora eu fizer mais uma pergunta, o que vai acontecer, né? O meu contexto ele vai da pergunta que eu fiz até esses itens anteriores. Então, daí é uma opção também de desenvolvimento nosso que a gente pode fazer. Eu posso também, dentro do meu código, sempre limpar no contexto, ou eu posso sempre estar guardando o contexto com as perguntas anteriores. Ok? Perguntas até o momento? Tudo tranquilo? Manuel tá sério, tá só... Então, deixa eu só abrir aqui o meu VS Code. Então, revisando o que a gente viu, né,
na aula ou na live anterior. Se eu quiser trabalhar com uma aplicação Node.js ou com a aplicação em Python, o processo vai ser sempre o mesmo. Né? O que é que a gente tem? Eu vou importar a biblioteca do Google Generative AI, daí eu vou passar a minha API. Então, onde é que a gente vai ter acesso a essa API? Eu tenho que criar uma conta no Google AI Studio e eu tenho que requisitar uma chave. Então, claro que ele sempre vai perguntar, e essas conversas, se eu salvar essas conversas vão sempre estar sendo armazenadas no meu Google Drive. Então, isso vai sempre estar caindo no seu Google Drive. Então, aqui eu tenho duas chaves. Se eu quiser uma chave nova, eu simplesmente clico em criar aqui, ele vai me dar essa chave, e daí, então, eu posso pegar essa chave e utilizar na minha aplicação. Então, eu adicionei essa minha chave numa variável de ambiente, então está lá salva na variável de ambiente. E depois que eu tenho essa chave, aí a gente começa a utilizar a API do Gemini. Então, aqui eu estou especificando o modelo, o Gemini Pro. Então, um ponto interessante é que o Gemini Pro 1.5, ele só está disponível dentro do Google AI Studio. Ele não está ainda disponível dentro do acesso via API. Então, foi até um amigo meu comentou isso, que eu perguntei para ele, ganhou acesso, mas ele queria utilizar o Gemini 1.5 dentro do Node, que assim, ele ainda não está disponível. Dentro desse modelo, o que é que a gente tem? A gente tem o Pro, e a gente tem um Pro Vision. E o Pro Vision, ele é específico para imagens. Então aqui, né, qual é o formato? Então, eu faço a inicialização do modelo, né? Depois que eu faço a inicialização do modelo, eu vou criar o meu prompt. Então, o prompt que eu fiz dessa vez, né, é criar uma história, então poderia mudar esse assunto aqui. Uma vez uma criança me perguntou qual eram os 5 principais rios de Portugal. Até hoje eu tenho isso na cabeça. Mas então aqui eu estou pedindo para ele listar os 5 principais rios de Portugal, né? Então, fiz esse prompt, vou pegar esse prompt, vou passar para o modelo, e daí, então, eu vou esperar essa resposta, né? Eu envio para a API, dizer, processa esse prompt aqui, e quando a gente tiver esse prompt processado, eu vou imprimir no meu console, porque essa aplicação aqui, eu estou simplesmente rodando no console Node.js. Então, se eu for aqui especificar, né, Node Demo, agora foi bom que eu não salvei o arquivo, né? Ele viu a história anterior. Então, salvar aqui, processar novamente. Agora sim. Não. Que eu falei, nossa, ele está demorando tanto para achar 5 rios em Portugal. Não, mas ele estava gerando o conteúdo da história anterior. Então, agora que eu salvei, eu tenho um fact check aqui, a Bruna, para conferir comigo se os rios estão certos aqui. Vai ser difícil, não estou brincando. Então, ele falou Douro, Minho, Tagus, Guardiana, Mondengo. Conheço todos, portanto, acho que está certo. Autenticação das fatores. Sem alucinação dessa vez. E esse é um ponto também importante, né? Sempre tem alguém para confirmar as informações. Por exemplo, sempre pergunta a Bruna. Não, brincadeira. Mas a gente sempre precisa estar atento a esse tipo de conteúdo gerado. Boa noite, todo mundo. Ainda tem gente chegando aí na live. Então, assim, não é uma verdade absoluta. Esse conteúdo é gerado por inteligência artificial, que basicamente, né, o Generative AI é matemática e probabilidade. Então, né, falando nesse ponto de probabilidade, né, a gente tem como configurar esses modelos também.
E a parte de configuração que a gente tem, por exemplo, quando eu crio um prompt aqui no FreeFormat, se eu vim no modelo Pro, então, sempre que a gente fala em probabilidade, dentro da Generative AI, a gente tem mais outros itens, né? Aqui é um modelo simplificado, mas a gente tem mais três elementos que vão influenciar no resultado do código que é gerado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele tem a temperatura 0.9. Então, quanto maior a temperatura, mais criativa vai ser a resposta. Mas essa criatividade vai ser baseada na aleatoriedade, porque você sempre tem uma sequência de palavras e ele sempre vai considerar qual é a próxima palavra que vai se encaixar dentro daquela probabilidade, né? Então, por exemplo, aqui, se eu fiz essa customização de temperatura, né, e eu pedi para ele contar uma história para a gente, quando eu diminuo a temperatura, ele vai ficar mais previsível. E se eu aumentar, ele vai ficar mais aleatório. E, assim, nesse caso, se eu quiser saber qual é o código desse resultado, dentro do AI Studio, então, só fechar o WhatsApp aqui, senão eu vou ficar recebendo mensagem do WhatsApp. Dentro do... Mais mensagem aqui. Então, fechou. Então, dentro do AI Studio, se você quiser utilizar aquele código, né, se você fez esse prompt e você quer utilizar esse modelo, a gente aqui no topo superior... Nossa, eu fechei aqui, tá? Vamos lá, vamos fechar na força bruta aqui o WhatsApp. Não, loucura, que o WhatsApp já fechou e ainda continua recebendo o pop-up aqui. Então, dentro dessa área... Dentro dessa área aqui, eu posso ter acesso ao código, né? Então, eu posso ter acesso ao código em Python, em JavaScript ou em Swift, né? Então, tem essas opções. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse, né, ver como seria a parte da configuração da temperatura, seria com essa linha aqui. Na hora de... Não, desculpem, não nessa, mas... nessa linha aqui. Então, o que é que a gente tem? Eu peço para ele gerar um conteúdo, eu vou passar o user, que vai ser quem é que está enviando aquela pergunta, e eu vou passar as partes daquela pergunta, e depois a gente passa a configuração. E tem mais um item aqui, né, que aqui vocês podem ver, né, a parte que eu peço para ele contar uma história. E a gente tem mais um item que é o Safety Settings. O Safety Settings é a parte que vai definir se você dentro daquela resposta, você quer adicionar algum controle, né, sobre algum texto nocivo. Então, você pode, né, evitar conteúdo perigoso. Ou você pode também definir, eu quero ter um bloqueio médio sobre a saída desse conteúdo. Então, assim, claro que ele não vai ser agressivo, ele não vai criar algo, né, que seja perigoso, mas você pode controlar essa saída, né? Você pode dizer ele ser mais amigável ou ser mais direto. Basicamente, é esse tipo de configuração que a gente tem, ok? Então, né, aqui tem as configurações, então você pode passar uma lista de configurações. Se você quiser também, né, dentro do Google AI Studio, a gente consegue também controlar isso aqui. Então tem, né, bloquear algum, então você pode bloquear mais, né, do conteúdo de hate speech, né, de conteúdo agressivo, ou você pode diminuir também, né, bloquear a fio. Mas sempre vai ter o guarda-reio, sempre vai ter uma proteção sobre isso. Ok? Então, perguntas até o momento. Perguntas. Pessoal do chat, temos hoje aqui um
uma turma no chat. Quem tiver pergunta pode mandar também. Então, ok. Vamos continuar aqui. Então, notem, né, que quando a gente trabalha com prompt, né, tem o segredo maior é a partir da configuração do prompt. Como é a configuração do prompt, né, o prompt engineer. Quando eu faço uma pergunta, né, aqui eu simplesmente pedi uma tarefa, que era listar os 5 principais rios de Portugal, né? E outro ponto também que eu especifiquei aqui era o formato, né? Que era o formato em lista, né? Liste os 5 principais rios de Portugal. Então, o que a gente poderia fazer aqui por exemplo, eu poderia especificar ainda, né, listar os 5 rios principais com código HTML. Então, se eu rodar o código aqui, só porque eu pedi em código HTML, de novo, não salvei. Então, agora ele processou, agora sim, ele gerou, né, a lista dos 5 rios em código HTML. Então, isso também é um ponto também que a gente pode, né, definir uma tarefa, eu posso incluir um contexto, eu posso incluir um formato. Então, esses são os pontos, né, sempre interessantes que a gente tem no momento que a gente pensa sobre um formato de prompt. Don Félix, tenho aqui uma questão para a gente. A parte do formato HTML também consigo, por exemplo, pedir um formato JSON, um formato de tabela. Quais mais formatos são assim funcionais? Sim. Não, os formatos que a gente consegue ter, formato tabela, formato de texto, tenho mais uma pergunta aqui. Formato de lista, né, de texto normal, tabela, código JSON. Poderia aqui pedir em código React, eu poderia pedir em código Python, certo? Então, o formato é livre, né? Então, esse tipo de formato esse tipo de modelo é bem flexível, né? A saída a gente pode ter. Então, já, né, entrando nesse ponto, né? É possível fazer o deploy da aplicação, por exemplo, em provedores na nuvem AWS e Azure? Sim, 100%. Né? Do mesmo jeito que eu estou rodando aqui na minha máquina, eu posso rodar essa aplicação em qualquer, né, arquitetura AWS, Azure. Se a gente está falando de um projeto Node, pode ser também uma estrutura serverless também, né? A gente consegue aí fazer o deploy dessa aplicação sem nenhum problema. Ok? Então, por exemplo, atendendo a pergunta do Mário, né, que se eu quisesse fazer em um formato JSON, né, o que é que a gente... Se eu rodar o código aqui no nosso terminal, e ele já complementou, ele deu o nome e o tamanho do rio, né? Então, aqui ele deu o Saddle River, mas agora eu fiquei... Tá certo, existe mesmo. Não, mas eu não falo, porque ele não falou do Tejo aqui. Não. Enfim, mas é algo que a gente também pode ir controlando, né? Dizer, listar os 5 principais por extensão, tá entendendo? Então, daí a gente vai complementando isso. Então, ok, aqui é o ponto inicial, né? E, da partir daí, o que é que a gente pode ter? Por exemplo, aqui, uma outra aplicação que eu fiz, eu tenho aqui uma imagem, certo? Então, essa é a imagem, né? A Bruna perguntar onde é essa foto, Bruna? Desafio. Olha, eu consigo ler ali que foi na Dona Ana, portanto, foi na Dona Ana, eu acredito. Que às vezes é difícil porque essa região toda é bem similar, assim. E por acaso é curioso, porque eu nunca via a Dona Ana dessa perspectiva, portanto, se eu não tivesse lido ali, eu não sabia dizer. Portanto, ainda bem que escreveste.
E esse foi o desafio, né? Que, por exemplo, nessa imagem aqui, eu testei um ângulo que não seria tão tradicional, né? E um formato que não seria tão tradicional. Então, até a Bruna, que é local também, ela não falou em segundos, Exatamente, não. ela teve que Não. fazer uma análise aqui. Exatamente. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho essa imagem, né? E com essa imagem, agora o que é que eu vou fazer? Formato, mesmo esquema. Inicializar com a chave da API, especificar o modelo. Então, dessa vez, o modelo que eu passei foi o Gemini Pro Vision, certo? Daí assim, poderia ter quebrado em uma linha só, mas eu coloquei um passo a passo aqui. Eu passo o caminho da imagem, aí eu envio essa imagem com o file system ou file, toda vez eu fico confuso com o FS. Mas eu fiz o envio dessa imagem, né, para ele pegar os dados dessa imagem, e depois eu converti essa imagem para a base 64. Quando eu tenho esse formato, né, em base 64, daí eu consigo passar, né, múltiplos formatos. Então, aqui, aquelas partes que a gente viu lá atrás, né, simplesmente só com o texto, não faz muito sentido. Mas se eu quiser ter uma série de informações, então, por exemplo, se eu quiser passar mais de um arquivo, né, eu consigo ter com esse formato de partes. Então, nesse momento aqui, eu vou ter um array, e esse array, ele vai ter um texto, eu posso passar uma imagem, eu posso passar outro texto também. No Provision, né, ele se limita para texto e imagem, ok? Se a gente estivesse utilizando o Pro, a gente poderia passar texto e documento com texto. Se a gente estivesse passando o Pro 1.5, a gente pode passar texto, áudio, imagem, vídeo, tudo de uma vez só e pedir uma ação sobre isso. Então, só tem uma pergunta aqui do Joel. Sim. Deixa eu só puxar essa pergunta. Se estivéssemos a fazer uma aplicação para uma área específica, tem como restringir as perguntas com base na aplicação que estamos criando? Sim, tem algumas formas de fazer isso. Você pode especificar passando as entradas específicas do conteúdo, por exemplo, você agora tem uma infinidade de ações que você pode ter. Você pode refinar o modelo e refinar esse modelo baseado nas informações que você tem. Isso é um tipo de ação. Okay. O segundo... Oi. Sí, permíteme si ayudar un bocadillo con esta cuestión. Sí, claro. Sí, por ejemplo, para restringir a preguntas do prompt, tienes que indicar al prompt antes de que inicie, digamos, la siguiente cuestión, qué es lo que le iba a hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos crear un prompt para hacer atendimiento automático, un bot para una pizzería, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer texto que tenemos que enviar aquí a Gemini es: tú vas a hacer atendimiento y vas a recoger los pedidos de pizza. Los tamaños de pizza son este y este. Los conteúdos de pizza van a ser este y este. Y entonces ahí ya estableces una cantidad de parámetros para que después el prompt consiga hacer atendimiento. Por ejemplo, tienes que hacer la cuestión de si quiere, tienes que preguntar a la persona si quiere que sea por pick-up, va a comer en local o va a enviar para aderezo de casa. Cómo va a ser un tipo de pagamento, va a ser efectivo, va a ser con cartón, y con eso establece todos los parámetros, y ya después, cuando la persona viene a hacer la cuestión o tratamiento con Gemini o con la aplicación, consigue ya responder porque ya diste todos los parámetros, los tamaños de la pizza tal, va a tener un precio tal, va a tener un tipo de recheio tipo tal, e de aí já consegue responder. Está limitado para isso. Então, esse é o ponto, né? Tem, por exemplo, na parte do refinamento, tem na parte da estrutura do prompt, tem na parte da limitação do prompt, que o Mário falou. Você pode limitar de outras formas, como também pedir para ele não responder um assunto em particular. Então, quando mencionar algum tipo de termo, ele parar de executar esse item. Então, nesse caso, são essas as formas que a gente tem como limitar. Mas é baseado, né, assim, agora que o Mário começou a falar,
realmente a gente consegue, né, ter essa limitação. E um exemplo que a gente pode fazer aqui, utilizando esse comentário do Mário, aqui na parte no primeiro demo, né? Então vamos dizer que eu quero saber sobre rios, né? Mas o que vai acontecer é eu só vou dar o acesso ao usuário, por exemplo, de falar o país, né? Então, por exemplo, aqui o prompt está fechado. O que a pessoa vai especificar, por exemplo, vai ter um input, ou um drop-down, ou uma lista dentro dessa aplicação que vai escolher esse valor do país, né? E qualquer valor que vir, né, por exemplo, aqui, vamos dizer que o país fosse o Brasil, certo? Então, fica limitado esse valor, né, ao Brasil, mas vamos dizer que a pessoa não criou uma constante, mas a pessoa fez o input, né, digitou esse valor Brasil. Então, nesse caso aqui, né, se a gente processasse isso, o resultado foi o mesmo, mas agora, né, ele vai nos dar, né, são os rios do Brasil. Então, a gente, no caso, a gente restringiu a esse prompt, ao usuário só ter o controle sobre esse assunto em particular. Ok? Então, não sei se ajudou na resposta aí. Então, vamos lá. Então, ok. Então, aqui eu tenho o seguinte prompt agora. O que é que eu vou passar? Eu vou especificar, né? Poderia descrever o que tem nessa imagem em algumas sentenças, então agora eu estou começando a controlar a saída e dizer onde essa imagem foi tirada, né? Foi o teste lá que eu fiz. Então, onde é que está agora esse demo? Imagem. Ele vai demorar um pouquinho mais, porque a gente está agora cuidando de tratamento de imagem, mas, né, foi questão de segundos. Então, ele vai dizer aqui, né, essa imagem foi tirada essa imagem mostra, né, uma praia muito bonita, com cliffs de ouro e água azul, e algumas formações rochosas, e com céu azul, né, e algumas nuvens. E essa imagem foi tirada em Lagos, Portugal. Quase foi Dona Ana, Bruno. Ainda chegou próximo. Assim. Tá por pouco, só por pouco. E, né, no caso, e até o momento a gente viu, né, sempre essa saída sendo em inglês, né? Mas eu posso dizer, translate into, e traduza isso para o português, né? Então, se a gente rodar novamente, então agora vem a mesma estrutura de texto, né? A imagem mostra uma praia com falésias douradas, água azul, né? E existem algumas formações rochosas, e o céu está azul, com algumas nuvens, e essa imagem foi tirada em Lagos, Portugal. Então daí a gente pode, né, ir para várias direções com isso, ok? Então, no outro exemplo, agora... Só para a gente ter uma noção, estava comentando aqui. Então, ok. Né? Agora tem essa imagem, né? Só para entender. Agora tem essa imagem e isso vai da parte do contexto, né? Do que a gente quer também, como a saída vai ser diferente. Então, nesse ponto aqui, eu só faço a simples pergunta, né? Poderia descrever essa imagem, né? Descrever? Tenho. Poderia descrever a imagem e
se eu rodar essa... Então, o texto aqui também. Então, aqui ele diz, né? Essa imagem mostra um painel de... Deixa eu só ficar trazendo. Nossa, eu pedi para ele traduzir, ele já foi até dando a saída do que tinha no painel. Então aqui, né, ele me dá a saída, ele mostra, não era esse exemplo bem que eu queria tirar, mas porque eu pedi para traduzir, ele já começou a traduzir todas as palavras no painel, mas notem que anteriormente eu pedia só para ele descrever a informação, e ele simplesmente dizia o que era aquela imagem, né? Essa imagem mostra um painel de um aeroporto com informações de voo e de voos previstos, inclui o número de cada voo. E daí ele começa a traduzir também o painel, né, de cada... a listagem de cada voo. Agora, se a gente tivesse um outro prompt, né, poderia transpassar a informação com cidade e tempo, né, da imagem abaixo, porque daí eu já estou dando mais contexto. Eu não quero descrever a imagem em si, mas eu quero, né, pegar as informações que eu tenho naquela imagem. Então, isso pode ser para descrever, por exemplo, você tem algum tipo de ferramenta que você vai enviar uma imagem, você quer pegar o conteúdo daquela imagem, ou se você tem um conteúdo específico, você quer traduzir aquele conteúdo específico ou converter aquele conteúdo de imagem para código, né? Daí você começa a ficar mais específico, dizer, olha, nessa imagem aqui, eu sei que tem cidades e eu quero tirar esse conteúdo e essa informação. Então, quando a gente roda agora esse código novamente, agora a gente tem, né, a lista de cidades e o horário de cada um dos voos, né? Então isso a gente pode, né, ir incrementando aí. A gente tem uma informação em particular e a gente vai desenvolvendo essa informação. Então, novamente, perguntas. E aí, Bruna, como está seu nível de Node.js? Ótimo, estou a achar muito engraçado. Não, lá está, pela parte de alguém que não trabalha com código nem nada, é interessante estar a ouvir e estar a visualizar aquilo que está a acontecer e perceber o que é quais são os resultados. Sim. Portanto, mesmo eu que não percebo nada daquilo que está a ser apresentado, código e tudo mais, estou a achar super interessante ver como é que funciona. Manuel é front também, né? Sim, sim. Ou é full stack? Não, sou front-end. Já chegou a... Atuo, né? Em alguns momentos há uma necessidade de ter que aprender back-end. E o Node.js é uma das ferramentas, né? Faz parte do ecossistema JavaScript e é muito importante ter noções de back-ends a fim de melhor, né, trabalhar nos projetos e passar ideias, melhor conversação com o time do back-end. Então, é fundamental saber essa tecnologia. E o ponto também que, assim, a gente pode usar o Node.js, mas a gente também pode utilizar com JavaScript, né? Se a gente der uma olhada nos exemplos aqui da documentação, então, a documentação é bem completa do Gemini, do AI Studio. Então, nessa listagem aqui, deixa eu só aumentar a fonte, a gente tem Python, Go, Node.js, Dart, Swift, Android, REST API, e a gente tem o formato web também. E no formato web, né, que o processo vai ser bem parecido, né? Eu posso ter alguma ferramenta para empacotar tudo, né? Um Webpack ou um Vite da vida, e importar esses módulos e gerar um JavaScript, ou eu posso ter um exemplo bem rápido aqui também, né? Importando diretamente
no corpo do meu HTML e executando os mesmos passos, né? Então, nesse caso, eu posso até pular a parte do Node.js, né, e simplesmente fazer tudo dentro do meu projeto web, né, sem ter essa necessidade de ter algo assim, de estar lidando com Node, né? Enfim. Então, o caminho vai ser o mesmo, né? O processo vai ser o mesmo, o passo a passo vai ser o mesmo. Perfecto. Tengo por aquí una cuestión interesante. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los desenvolvedores que están a iniciar a utilizar estas herramientas de AI, que normalmente consiguen, cómo ultrapassar esta dificuldade? Eu acho que assim, particularmente para mim, quando eu comecei a estudar isso lá atrás, eu tinha um medo do desconhecido, né? De ser algo mágico, que a gente precisa ter um conhecimento avançado para chegar lá e ter algum resultado, né? E claro que a gente tem, antes desse advento da gente ter a web integrada com a inteligência artificial, antes tudo era a base de Python, né? Você tinha que ter Python, tinha que ter uma estrutura específica para fazer treinamento e assim, daí você precisava ter um conhecimento bem específico sobre inteligência artificial, né? Já com essa, quando eu falo a internacionalização da inteligência artificial, onde a gente consegue, né? A gente pode ter aqui uma visualização que a gente tem diversas plataformas que a gente consegue utilizar isso, aí eu já tenho uma facilidade que eu posso escolher o ambiente que eu sou mais confortável. Então, por exemplo, para mim, eu sou um front-end, então eu vou dar uma olhada no Node.js, eu vou dar uma olhada no formato web. Então, aqui, em cima disso, a gente pode ou seguir esse, né, o primeiro passo a passo, o Hello World, né, dessa tecnologia, ou a gente pode entrar na parte mais educacional, que tem uma série de treinamentos, né, Gen AI, né, que são gratuitos. Que são essa é a minha parte. Essa é a minha parte, é interessante. Então, Felipe, eu tenho uma questão. Tem uma questão aqui. Agora só que não está nos primeiros resultados. Então, tem uma série de treinamentos que eles tanto vão... Tem uma categoria que é mais a parte teórica, então você vai aprender Prompt Engineer, você vai aprender o que é LLM, você vai entender os conceitos básicos, né, por trás do Generative AI e da inteligência artificial, e depois você pode escolher caminhos que vão... como é que eu posso aplicar esse conhecimento dentro do cloud? Tá entendendo? Então, assim, esse tipo de treinamento, principalmente o de Generative AI, mas a parte focada nos conceitos básicos eu recomendo para todo mundo, né? Se você trabalha com marketing, se você trabalha com programação, se você trabalha com copywriting, se você trabalha, né, com qualquer área hoje, eu super indico, né, ter uma noção, né, do que você pode tirar dessa área para o seu fluxo de trabalho, né? Porque, assim, a quantidade de recurso é infinito hoje, então a gente tem muita coisa. As empresas estão interessadas que as pessoas saibam disso, porque elas precisam de profissionais dessa área, então por isso que tem esse incentivo massivo, né, de conteúdo, e assim, a facilidade é muito grande e você consegue ter certificações, né, treinamentos e certificações. Então, com a dedicação, você consegue, né, aprender, tirar uma certificação e dizer, que eu né, tenho um certificado, né, pelo Google e eu consigo, né, trabalhar nessa área. E assim, eu acho que a gente ainda está no começo dessa transformação, né? Assim, pessoalmente... Por acaso, e desculpa, Manuel, estar a passar por cima, mas eu por acaso tinha aqui uma pergunta em relação a isso, que era, dos 0 ao 100, quão importante é para ti, ou quão útil é para ti o Generative AI no teu dia-a-dia em relação ao trabalho? Ou seja, é algo que tu utilizas todos os dias? Para quê? Como?
Para mim é assustador, mas eu acho que, assim, hoje acho que está 80% do tempo de trabalho. Então, por exemplo, aqui, não sei se vocês perceberam, mas quando eu começo a digitar aqui, ele começa a autocompletar para mim. Ok. Isso é o Copilot. Então, isso já tem inteligência artificial, né? Então, se eu quero criar um exemplo rápido, por exemplo, antes da call, não, hoje eu comecei eu queria uma ideia para gerar um markup para fazer a demo de enviar o PDF. Então, eu estava no Gemini e estava conversando com o Gemini, criar um modelo, um exemplo dentro do Express. Assim, eu construí algumas aplicações Express, mas não tenho anos de experiência com Express e até com Node.js, não tenho experiência imensa com essas duas tecnologias, mas com a base de programação e com o Generative AI, eu consigo criar aplicações em linguagens numa velocidade que eu não tinha antes. Ok. Né? Da outra parte vai, assim, para tudo, criação de conteúdo, se eu quero responder um colega no trabalho em inglês de forma convincente ou de forma clara, eu pergunto, né? Então eu faço o texto, eu sempre faço isso, eu escrevo o texto que eu quero fazer e pergunto como é que eu posso ser conciso nisso, né, de forma rápida. Portanto, tu usas no teu dia-a-dia para diferentes campos. Sim. É algo que eu uso bastante, assim. Então, Mas em relação aqui ao Google API Studio, só está disponível em inglês, não existe ainda em português? Sim, o AI Studio, essa nova versão, assim, tem um ponto também que essa ferramenta é nova e essa API está em construção. Então, assim, a minha percepção é que no futuro a gente vai ter um drop-downzinho aqui para ter o idioma específico, mas, por exemplo, se eu enviar conteúdo em português, ele vai entender. Ok. A nível de programação, assim, acredito que, por exemplo, o Gemini ele deve funcionar dessa mesma forma. No core, ele pensa em inglês, mas se você manda um conteúdo em outro idioma, ele traduz, pensa aquela resposta em inglês, gera a resposta, traduz para português e envia novamente. Mas possivelmente a gente vai ter essa transição já feita diretamente aqui também. Porque no exemplo que eu enviei o meu blog ele era em português. Né? Mas postaste inicialmente. O JSON aqui com 800 mil tokens foram todos em português. E eu fiz a pergunta e ele deu a resposta realmente precisa sobre todos os posts, mas com o resultado em inglês. Se eu quisesse ter essa saída em português, era o que eu estava fazendo lá nos outros exemplos. As 10 principais keywords e traduza para português. E traduzir. Não. Ok, esclarecido. Obrigada. Bom. Então, não sei nem Deixa eu ver se eu consigo achar o... Então agora, assim, eu tô ficando pior que tem coisa que eu perguntava pro Google, agora eu tô perguntando pro Gemini. Que eu tava fazendo um exemplo e eu queria saber qual era o tipo específico do MIME para enviar um PDF. E isso é uma pergunta que você vai no Google e hoje eu faço dentro do Gemini. E outra aqui, por exemplo, eu comecei a ter uma ideia específica, eu queria mais ou menos... Já tinha ideia do que eu queria fazer. Então, por exemplo, eu comecei aqui eu gostaria de criar uma aplicação com Express.js para fazer o upload de um PDF. Então, eu poderia pesquisar isso, mas estava sem tempo, então, me dá essa ideia aqui. E ele ia dando código e eu sabia o que ele estava gerando e eu ia complementando o que eu queria. Então, por exemplo,
ele me deu uma API específica, dizendo, não quero usar essa API, eu quero usar, tem como você refazer utilizando o FS, né, que é outra API, um outro pacote. E em outro momento, ele me deu o HTML sem nenhum estilo, e eu poderia colocar um estilo utilizando o Tailwind CSS e colocando esse header no topo. Então, notem que, assim, agora a gente vai chegar num ponto que, assim, você vai entender o que você tem que fazer, mas, basicamente, você vai, através de prompt, você vai pedindo, né, essas informações. Né? Então, claro, eu queria fazer um demo rápido, né, assim, e o resultado dessa conversa, né, eu tenho até aqui no... Só gerar aplicação. Acabou que a gente saiu um pouco da... Mas, então, aquela conversa que eu tive com o Gemini, eu gerei essa tela. Né? Eu sabia o que eu queria, né? E, assim, eu entendo de programação, e daí eu fui pedindo para ele vai gerando. Assim, aqui eu tenho uma página HTML já com um formulário de upload. Que era o último exemplo que a gente ia mostrar hoje. Né? Mas o Gemini, ele não sei se eu vou conseguir rodar esse código agora, mas era o exemplo que a gente tinha para hoje, o final, que era, né, usar aquela telinha. Né? Então, gerei todo o código lá, mas a ideia era pegar o meu CV, o meu currículo, enviar por aquele formulário e pedir para o Gemini analisar aquele formulário e a gente começar a fazer pergunta. Né? Qual o skill dessa pessoa? Poderia até, né, fazer algum tipo de comparação baseado nessa vaga. Esse currículo aqui, ele é compatível, né? Ou dizer, eu queria contratar essa pessoa para ser um front-end senior, baseado nessa experiência. Ela tem as skills que eu quero, mas notem que essas perguntas são prompt, né? É tudo dentro do prompt, né? O segredo está dentro do prompt. A mecânica de enviar, né, o que a gente vai precisar, né, claro, algum momento vai ter o Tailwind CSS, né, ter o CSS lá, o HTML, tudo bonitinho, montar aquilo. Depois a gente recebe, né, essa informação. Então, né, esse conteúdo aqui, né, essa página linda aqui, o Manuel deve estar até revisando já o código dela. Mas aqui a gente fez a parte do front, né? Então eu criei a parte do front aqui, então eu ia escolher um arquivo, enviar. Essa informação poderia ser processada no Node ou poderia ser processada até dentro do próprio JavaScript, né? Poderia até no próprio cliente pegar aquela informação, enviar para o Gemini e ele me dava o resultado daquela análise. E a análise como seria? Né? No exemplo anterior a gente tinha a imagem de Lagos, da dona Ana. Agora o que eu vou fazer, né, eu vou passar o endereço do meu documento. Né? Aqui eu passei o endereço do documento, mas eu poderia usar aquele formuláriozinho para enviar o base 64 para o Gemini. Então, aquela pergunta que eu estava lá com preguiça, não sei se é application ou era, foi essa a pergunta que eu queria saber. Eu queria saber qual era o MIME type que eu colocava aqui para PDF. E então, peguei o meu currículo, fiz a pergunta, quais são as 5 principais skills desse currículo, né, para analisar o meu currículo. Especifiquei o formato daquele documento e pedi para o modelo analisar o meu currículo. Né, e depois pegar aquela resposta e fazer o print daquela resposta. Só para aqui, aplicação. Nos testes que eu tinha feito anteriormente, eu estava tendo um erro 500.
que foi até uma das razões que eu estava segurando a live. Então, eu fiz esse mesmo modelo dentro do Gemini AI Studio, ele rodou normalmente. Eu tentei utilizar a API, ele deu erro 500, tá dando erro no servidor. Ele dá esse troubleshoot aqui, mas é muito genérico esse conteúdo, né? Então, mas isso é algo que eu não sei, possivelmente a gente tem que fazer outra live para finalizar isso. Mas, basicamente, era o resultado que ia ser esse, né? A diferença é que eu tinha uma aplicação minha cuidando desse tipo de tratamento. Mas, por exemplo, se eu quisesse aqui perguntar, se ele não... Então, agora eu estou perguntando, quantos anos de experiência essa pessoa tem? Então, é um currículo de 2022. Então, essa pessoa tem 14 anos de experiência. E esse tipo de situação também, às vezes, é até para a gente pensar, né, como a gente cria conteúdo também, né? Assim, será que o meu currículo está claro que eu tenho 14 anos de experiência, 16 anos de experiência? Né? Muitas vezes a pessoa inventa muito no currículo e aquela informação não tá clara ali, né? Não está muito na cara. E muitas vezes, quando a gente passa por triagem, né, tem muita automatização antes da gente chegar na entrevista, né? E só mais uma pergunta aqui, né? Esse momento infra... Esse é o momento que o infra e o DevOps entram em cena para verificar o back-end disso mesmo. Já. Do requerimento, né? Temos que achar um membro aqui para o GDG Braga. Só aproveitando a oportunidade, aqui em Lagos estamos recrutando. Quem quiser fazer parte do GDG Lagos, eu acho que possivelmente o GDG Braga também está procurando por colaboradores aí, né? Certo. Então, o Guilherme ele já se candidatou. Então, manda DM. Então, mas eu acho que essa é a nossa segunda parte. Eu acho que por conta desse erro 500 aí, agora eu estou devendo uma parte 3 pro Mário, que o Mário falou, Felipe, você tem que mostrar o exemplo rodando. Eu não vou mostrar o exemplo rodando. E funcionou, mas essa infraestrutura também dá seu erro 500. Vamos ter que ter uma parte 3 agora. Sim, vai ter, aí o título da live vai ser Node.js Infra com Gemini. Então temos uma pergunta aqui. Cheguei recentemente em Coimbra. Tem o GDG Coimbra, que tem tem o nossa, agora eu vou esquecer o nome dele, gente. Sim, existe o GDG Coimbra, existe, sim. É o Carlos Mota. O Carlos Mota é a pessoa que organiza o GDG Coimbra. Se você quiser fazer parte, é só entrar no gdgcommunity.dev. Eu vou deixar aqui o link. E pesquisar por Coimbra, que tem um grupo lá. E eles tem meetups aí frequentes também. Felipe, tenho aqui uma questãozinha para você. Assim, enquanto estivesse a explorar a ferramenta, né, que é o Gemini, quais são as tuas experiências relativamente à documentação? Porque esse é um fator bem importante que eu também gosto de rebater, porque algumas dessas ferramentas de documentações nem são 100% agradáveis. Então, gostaria de saber quais são as tuas experiências relativamente à documentação. Ser sincero, a ferramenta,
a experiência negativa que eu tive foi quando eu bati com esse erro agora 500, que eu fui procurar uma solução e não tinha uma página bem genérica. Mas referente à documentação, ela tem os passos básicos, especialmente do Gemini, eles fizeram um trabalho bom nessa parte de integração. Tem outro ponto também que eu mostrei na outra live, que é a galeria de prompts, que também dá uma base para você saber quais os formatos de prompts que você que você pode trabalhar. Então, é outra parte também. E foi um item que ficou assim, que eu não tinha tempo de acessar e verificar, é a comunidade do Discord. Que eu acho que essa aqui, assim, se você quer uma resposta rápida e ter acesso, tem gente do Google lá dentro do Discord, tem gente que trabalha com Gemini todo dia, né, tá lá dentro do Discord também, a comunidade do Discord, tem um link dentro na barra lateral do AI Studio. Então, nesse nível, acho que a documentação é boa, né, tem todos os passos essenciais para você começar. Eu acho que, assim, algumas vezes, acho que o que falta nessas documentações são... Ele tem um exemplo básico de como começar, mas não tem algo, tipo, próximo de produção. Né? Porque geralmente você faz um exemplo e você fala, agora como é que eu jogo isso na minha aplicação em produção? Né? E tem um gap gigante, assim. Mas eu acho que esse gap é preenchido no Discord. Né? Que você já tem uma noção, vai no Discord e fala, eu tenho uma ideia de fazer isso, eu comecei com isso, essa é o estado que eu estou e como é que eu chego aqui? Né? Então, no Discord você tem um suporte legal. Então, temos algumas pessoas aqui, o Sérgio dando olá, Sérgio. Né? E é isso. Respondeu a pergunta, Manuel? Sei, eu falei. Sim, foi bem esclarecida a pergunta. Tenho mais uma, acho que essa eu vou fechar. Como ferramenta, numa visão geral, o que é que podemos esperar do Gemini AI nos próximos, nem até posso dizer anos, né? Nos próximos meses? O que é que podemos esperar como ferramenta, numa visão geral? Eu acho que, primeiramente, esperar por Google I.O. vai ter possivelmente o Google I.O. é a conferência anual do Google, que é em maio, possivelmente eles vão guardar aí alguma coisa para, né, chocar nesse ano, mas tem assim, a minha expectativa, o que eu vejo, assim, tem o diferencial, acho que a Microsoft e Google, eles têm um ecossistema já integrado muito grande, assim. Né? Então, por exemplo, a Microsoft tem o Copilot, e o Copilot ele faz a integração com o PowerPoint, com o Excel, e assim, esse é o caminho que eles estão indo. Já o Google tem a mesma direção, né? Tem integração com o Google Drive. Então, por exemplo, né, dentro do Google AI Studio, eu poderia fazer um envio de um arquivo, ou eu poderia acessar um arquivo que está dentro do meu Google Drive. Né? Então, notem que, assim, você começa a ter o Gemini dentro de outras plataformas, né? Então, tem uma entidade que está presente em todos os lugares, assim. A nível de desenvolvimento, assim, eu gravei um vídeo sobre o Bard, né, que foi em maio do ano passado, e gravei um vídeo esse ano do Gemini, e assim, eu reassistindo o vídeo, a qualidade do conteúdo, né, é muito maior, né, então tem um crescimento aí. Mas, de outro lado, assim, outras empresas ela tem uma chance maior de arriscar, é a minha visão, né? Não é a visão do Google, nem é a minha visão. Outras empresas ela tem a possibilidade de arriscar e às vezes ela toma mais risco, elas movem muito mais rápido. Enquanto o Google, ele tem um público muito maior. Então tem uma responsabilidade, eles chamam, né, os princípios de responsabilidade de AI, de inteligência artificial também, né, que todo tipo de tomada de decisão tem que atender esses princípios, né, então tem um cuidado muito grande
Porque quando você cria um produto dentro do Google, você está impactando milhões de pessoas, né? Então, assim, colocar um Gemini dentro de um Google Drive é colocar um Gemini para 1 bilhão de usuários, né? Enquanto a OpenAI, assim, eles têm a plataforma deles, tem 1 milhão de usuários dele, mas é um público bem específico e nichado, assim. E outras ferramentas também, né? Então, qualquer coisa que gera algum problema, assim, fica, né, no impacto é bem pequeno, mas se gerar um impacto numa ferramenta de bilhões, assim, de bilhões de usuários, o impacto é muito maior, né? Então, a expectativa é alta, né, referente a isso, a ferramenta em si, as integrações. Agora a gente tem o Gemma também, que é a parte open source do Gemini. Então você pode pegar o modelo e processar na sua estrutura, né? Não precisar ter isso dentro do cloud, mas ter um servidor seu rodando um modelo seu também. Perfeito. Félix, como já estamos a tempo já de cumprirse, queria também perguntar então, tem uma possível data para a próxima palestra? Para fechar este ciclo de 3 palestras. Boa. Então, vamos lá. Vamos planejar. Quem sabe faz ao vivo, né, como fala. Eu tenho dois eventos no começo de abril. Eu vou estar em Paris e Londres. E do meio para o fim de abril eu vou estar em casa também. Então, pode ser que a gente combine uma data aí para a terceira ou a quarta semana de abril. Perfeito. Não tem que ser a data certa agora. Convidamos a todos os assistentes no live para que registrem no GDG correspondente que mais gostarem. E depois vão receber a notificação quando sejam criados nossos eventos. Sim. Tá, vamos ver se a gente traz o Carlos Mota da próxima vez para representar a Coimbra aqui também. Tá bem. Boa. Tá. Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Obrigado a Bruna, o Mário, o Manuel pela colaboração. O Manuel caiu agora. Também agradecer. Só porque ficou tímido, só porque eu pedi para eu falei. E também agradecer a todo mundo que participou até agora, né? Acompanhou a live aí. Temos 14 até agora, portanto foi se mantendo sempre consciente. Félix, obrigado também por partilhar vosso conhecimento conosco, com toda a comunidade, é muito importante não ficar aí isolado, né? É muito importante também espalhar essa informação. E outra, assim, eu tenho que visitar vocês aí em Braga, né? Fazer um evento presencial, né? Vamos combinar um evento presencial, se calhar para o verão, né? Que já também seja um tempo muito bom. A Bruna é de Porto aí, do norte aí, eu acho que aproveitar um final de semana com a Bruna e vai por lá, a gente faz uma caravana, assim. Agora acho que só vou em dezembro, portanto... Agora vem o verão, tenho que aproveitar para estar cá em baixo. Perfeito. Tem uma mensagem para o Manuel, tem o Guilherme aqui. Valeu, Guilherme. E o Marimba também. Nossa, até eu tô devendo uma visita em Évora também. Já fui em Évora 2 vezes já, mas tem que voltar lá. Então é isso. Tô devendo também agora uma viagem em Braga e em Évora, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bruna, última mensagem aí, antes da gente fechar a live. Obrigada! Ótimo. Então é isso, pessoal. Tchau. Obrigada a todos por terem estado aqui. Obrigado a todos por partilhar conosco.